Lapidado para servir. Capítulo 2. A primeira pedra. Uma turba de eufóricos homens, cheios de ódio, de repente aparece na frente de um juiz calmo, sereno e cheio de amor. Jesus. Traziam eles uma pobre mulher apanhada em adultério. Sem querer, aqueles hipócritas procuraram a pessoa certa. Cheios de rancor e muito preconceito, fazem a mulher parar diante do divino magistrado. Dando uma de moralistas, até citam os preceitos sagrados da lei. Na lei, Moisés nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. João 8, 5. O curioso é que a mulher não tinha adulterado sozinha. No entanto, o seu parceiro não estava sofrendo também as acusações daqueles homens. Para eles, só a mulher tinha errado. Diante daqueles nervosos e insistentes acusadores, o juiz simplesmente abaixa-se e começa a escrever no chão sem muita pressa. Eles insistem, pois querem não só condenar a mulher, mas também o próprio juiz. Jesus, como nunca tinha pressa para reprimir ninguém, continua escrevendo no chão. Talvez, quem sabe, a enorme lista de pecado daqueles acusadores que só sabiam ver os erros alheios. De repente, ecoa aos ouvidos discriminadores a grande verdade que eles não queriam ouvir. Aquele dentre vós que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. João 8, 7. Silêncio total. Por muitos minutos, a consciência daqueles homens os fez entender que seus pecados são mesmo maiores que o pecado daquela mulher. Envergonhados e sem palavras, retiraram-se da presença do grande juiz. Que juiz competente! Vossa Excelência fez todo mundo se calar. Eles, que eram acusadores, agora passam a ser acusados pela própria consciência. Jesus não defendeu a adúltera, inocentando-a do seu pecado de adultério. Tanto é que ele ordenou que se atirasse a primeira pedra, desde que fosse iniciado por alguém infalível. Irmãos, que lição essa história nos traz? Este é um dos textos que os cristãos devem meditar dia e noite. Se o cristão tiver o Espírito Santo em sua vida, dificilmente ele critica o pecado do irmão. Antes, pelo contrário, ele ora e ajuda dando-lhe palavras de conforto, pois a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. João 16, 8. Se o Espírito nos mostra que somos todos pecadores, de modo algum temos o direito de atirar pedras naquele irmão que pecou. Pecado é pecado. Se meu irmão pecou por determinada coisa, eu já peco por outra. Por isso, nenhum pecador pode crucificar o outro. O que temos de fazer é levar-lhe uma palavra de alerta, orientado por Deus. Antes de ver o pecado do irmão, precisamos ver o nosso. E isso só acontece se tivermos a mente de Cristo e estivermos controlados pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que vamos nos calar diante dos erros, de forma nenhuma. O que estamos dizendo é que precisamos corrigir o pecado alheio de forma fraternal e com muita empatia, colocar-se no lugar do outro. Na história em pauta, Jesus não deu direito à mulher para continuar adulterando. Veja bem o que ele disse: vai-te e não peques mais. Apesar de não acusá-la, e esse dever ser o nosso modo de agir também, Jesus deu-lhe uma ordem: não peques mais. Nós que lideramos o povo de Deus, enfrentamos o grande problema da consciência, pois temos de julgar o pecado do irmão nas reuniões das comissões. Fazemos isso porque a Bíblia nos ensina, 1 Coríntios 5, do 1 ao 5, mas não julgamos o pecado de ninguém com prazer. Ainda existem muita falta de amor e compreensão no meio do povo de Deus, mas também ainda temos tempo de nos arrependermos e passar a viver uma vida que agrade ao nosso Pai Celestial, que tanto anseia a nossa fraternidade. Nunca devemos esquecer estas duas frases: quem estiver sem pecado entre vós, atire a primeira pedra. Vai-te e não peques mais. Oração, momento de glória para o cristão.
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechando tua porta. Ora teu pai que vê em secreto e te recompensará. Mateus 6:6. Infelizmente, este ensino de Cristo tem sido muito pouco vivido nas igrejas. Não me pergunte por quê, que não sei. Às vezes, o orgulho e a exibição é que fazem o cristão gostar de aparecer naquilo que faz. Como isso é lamentável para os filhos de Deus. Orar como Cristo ensinou significa não demonstrar para ninguém que somos pessoas de oração. Além de Jesus ensinar que a oração deve ser em secreto, ele mesmo viveu essa experiência, pois toda vez que precisava orar com maior intensidade, logo procurava lugares desertos. Além do Senhor nos mandar entrar no quarto, ele ainda mandou fechar a porta. Isso não é maravilhoso? Esse ensino de Jesus nos diz que jamais devemos mostrar para os outros que somos cristãos fervorosos. Precisamos comprovar isso com as ações que enobreçam a nossa personalidade. Como o nosso mestre é cauteloso. Estar a sós com Deus em oração e adoração é, sem dúvida, um momento de glória para o cristão. Infelizmente, a correria da época tem usurpado esse direito tão sagrado de muitos filhos de Deus. Temos que entender, no entanto, que no momento de oração não devemos ficar o tempo inteiro só pedindo. A maior parte do tempo deve ser de adoração, exaltação e louvor. Quando a mulher cananeia correu atrás de Jesus clamando por socorro, ele não a atendeu enquanto ela não o adorou. Paulo e Silas foram livres da prisão enquanto louvavam a Deus. Na oração modelo, o Senhor nos ensina que devemos começar e terminar exaltando a Deus. Mateus 6, do 9 ao 13. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, disse Jesus. Pedro, com apenas 3 palavras, foi livre de ser afogado. Senhor, salva-me. Devemos, portanto, gastar mais tempo adorando, exaltando, do que pedindo. Afinal, temos tantas bênçãos para agradecer. Mas você poderá dizer, não tenho tempo para momentos de adoração. Responda então diante de Deus. Você tem tempo para trabalhar? Para ir às compras, ao banco, e etc.? E se surgir nova oportunidade de emprego, você arranjaria um jeitinho? Muito bem. Como você é ingrato. Analise-se em Mateus 6:33. Irmãos, no mundo mau em que vivemos, o cristão precisa muito estar aos pés do Senhor constantemente. No momento reservado à adoração, é quando o cristão se encontra ao vivo e a cores diante do Rei do Universo e não se sente incomodado, pois o precioso sangue é que lhe dá esse direito. Como é glorioso o momento da oração! É ali que o Filho de Deus penetra além do véu, que agora já não separa mais. Aleluia! Por mais difícil que esteja a situação, se o cristão, ao chegar para o seu momento de adoração e oração, em vez de ficar clamando o tempo inteiro, passar a adorar, exaltar e louvar o Senhor, certamente ele vai encontrar forças para vencer, pois as experiências dos personagens bíblicos nos ensinam isso. Em nossos cultos de oração, diante de tantos clamores, tantas petições e queixas, se um incrédulo ficar de parte observando, certamente dirá que somos um povo depressivo e cheio de problemas, por causa de grandes clamores penosos e lamentáveis. Podemos sim clamar, pedir, chorar e derramar nossas queixas diante do Senhor, mas isso deve ser feito com o coração erguido, adorando e bendizendo o Senhor, sabendo que não somos mendigos, mas príncipes, filhos do Rei que tem todo o poder no céu e na terra, em cuja presença nos encontramos. A hora da oração é realmente um momento de glória para o cristão, dependendo do seu comportamento diante do seu Deus. Orando no Santíssimo Lugar. O sistema sacerdotal do Antigo Testamento era exclusivamente da tribo de Levi, mais especialmente da casa de Arão. O sacerdote era aquele que intercedia a Deus pelo povo através do sacrifício de animais.
Como o sistema sacerdotal não resolveu o problema do pecado, Deus então providenciou uma nova aliança, que viesse a resolver de uma vez por todas o dilema do homem pecador. Cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo como eterno e sumo sacerdote, não segundo a tribo de Levi. Poderia o Senhor Jesus ser sacerdote se ele não era da tribo de Levi? Aí é que está a maravilha. Os sacerdotes da ordem de Arão eram homens fracos, por esse motivo. Deus nos enviou um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual era uma figura do próprio Cristo, pois da sua genealogia nada sabemos, a não ser que era sacerdote do Deus Altíssimo. Confira em Hebreus 7:1. Desta forma, Deus pôs fim no sistema sacerdotal da antiga aliança, abrindo-nos um novo e vivo caminho pelo precioso Cristo. Aleluia! Já que os sacerdotes da ordem de Arão eram fracos, Deus então levantou um sumo sacerdote, cheio de poder, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo. Veja em Hebreus 6:20. Pela graça de Deus, hoje não temos um sacerdote fraco da ordem de Arão, mas um eterno sacerdote, santo, inocente, imaculado, feito mais sublime do que os céus, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:26. Oh, como é glorioso orar no Santíssimo Lugar, invocando o eterno sacerdote feito mais alto que o próprio céu. Só quem está em Cristo tem tão alto privilégio. Irmãos, precisamos muito conhecer o direito que temos de entrar na presença de Deus em adoração, por meio do tão magnífico e tão majestoso sumo sacerdote que é o nosso amado Jesus. Quando entramos na presença de Deus em adoração, temos a grande certeza que naquele momento o próprio Cristo, como sacerdote eterno, está à direita do Pai intercedendo por nós. Veja Hebreus 8:1. Quando ajoelhamos para orar, às vezes nos sentimos indignos de entrar na presença de Deus. Mas quando olhamos para Hebreus 10:19, que diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. Isso nos enche de vigor e nos faz entrar confiantemente no trono da graça, para que alcancemos misericórdia. Hebreus 4:16. O problema de muitos filhos de Deus é orar apenas para comer, deitar e levantar, pedindo, pedindo e pedindo, sem nunca terem momentos de adoração e gratidão pelo imerecido presente dos céus chamado Jesus. Muitas são as queixas de irmãos que oram o tempo todo e nunca recebem o que pediram, simplesmente por fazerem orações egoístas com pena de si próprios, sem jamais terem momentos a sós com Deus para adorá-lo e desfrutar da beleza de Cristo. Quando oramos no Santíssimo Lugar, isto é, quando oramos agradecidos com bastante dedicação de nossas vidas a Deus, jamais teremos a ousadia de cobrar nada do Senhor, pois a glória daquele momento nos envolve de tal maneira que o resultado da oração fica apenas por conta do Senhor. Quanta falta de perdão, quanta falta de unidade, quanta falta de Cristo em muitas orações que vemos. Fazemos de Deus um pronto-socorro, apenas para as horas difíceis, mas quando o temporal passa, queremos fazer festas para comemorar e não lembramos de ir ao Santíssimo Lugar para adorar aquele que nos abençoou. Às vezes, quando entramos em adoração a Deus, nossos pecados querem nos acusar, mas logo devemos recorrer a Hebreus 10:19 e com muita força tapar a boca do acusador. Quando entramos em nosso quarto para orar, devemos sempre lembrar que temos um sacerdote à direita do Pai, no trono da majestade divina, intercedendo por nós. Hebreus 8:1. Na verdade, nem temos palavras para expressar o tamanho da glória que o cristão pode desfrutar. No entanto, por qualquer motivo, podemos ver cristãos chorando na primeira esquina. Orando além do véu.
Eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus 27, 51. Até a morte do Senhor Jesus, nenhuma pessoa podia entrar além do véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, a não ser o sacerdote designado para isso. Aquele véu posto entre o lugar santo e o Santíssimo estava dizendo que ninguém tinha o direito de entrar na presença de Deus diretamente, mas só por meio dos sacerdotes. Quando foi anunciado o nascimento de João Batista a Zacarias, seu pai, que era sacerdote naquele ano, foi no Santíssimo Lugar que o anjo lhe deu a boa nova. Lucas 1, dos 5 ao 13. Que grau de divindade tinha o Santíssimo Lugar? Se o irmão leu com atenção, deve ter notado que no versículo 10 de Lucas 1 fala claramente que apenas Zacarias entrou no Santíssimo Lugar para orar, enquanto o povo ficou do lado de fora. Irmãos, para nossa felicidade, esse mesmo véu foi rasgado quando lá na cruz expirou o nosso Salvador, derrubando a parede de separação. Uma vez rasgado, agora temos o sagrado direto de penetrar além do véu para adorar o Senhor. Vale a pena repetir. E o véu no santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Pela graça do Senhor, hoje podemos entrar na presença do Pai, pois o véu que separava já foi rasgado pelo precioso sangue de Cristo. Quanta falta de devoção, quanta falta de dedicação o cristão tem tido para com o seu Deus. Orar além do véu agora é direito altamente sagrado para os filhos de Deus. Confira em Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. Aleluia! Esse texto deve ser o ponto-chave para qualquer momento de oração de um filho de Deus. Irmãos, que tamanha graça o Senhor nos deu! Orar além do véu, no entanto, requer muita renúncia daqueles que pretendem ter esse direito. Cristão que por qualquer coisa perde o afeto pelo outro e que só acha que quem persegue o cristão persegue o próprio Jesus, se a perseguição for endereçada a ele. Atos 9:5, orar além do véu não é para quem aborrece o seu irmão. A falta de sensibilidade às necessidades do irmão é uma praga que tem corroído a fé de muitos. Quando de um lado tem um cristão chorando em clamor a Deus pedindo-lhe socorro, do outro lado, Deus tem um outro filho farto de bens com tudo que o aflito cristão implorou em oração. O Senhor então manda que o cristão socorra seu irmão, sendo assim resposta daquela oração. Mas o cristão abençoado, ele faz vista grossa e nada oferece ao seu irmão sofredor. Orar além do véu não é para avarentos. Quantos cristãos que não cumprem a palavra nos negócios, enganam, mentem e enrolam para conseguir proezas e depois vão orar pedindo bênçãos ao Senhor. Orar além do véu não é para caloteiros. A falta de humildade é outra doença que prolifera impedindo muitos cristãos de avançar para o Santíssimo Lugar. Status, fama, amor ao dinheiro, tudo isso descaracteriza a verdadeira fé. Orar além do véu não é para prepotentes. A língua que o Senhor nos deu para honrá-lo e abençoar os outros muitas vezes tem sido usada para falar mal do irmão. Quantos filhos que ao crescerem não querem nem saber do Evangelho, por terem ouvido os pais em casa abrirem o leque contra os irmãos. A herança que resta para os seus herdeiros é crescerem revoltados com a igreja. Orar além do véu não é para maledicentes. Que o Senhor possa fazer algo novo no meio do seu povo, tão carente de edificação. Que Cristo ressurreto se digne de nos abençoar, para que assim possamos penetrar além do véu que um dia foi rasgado pelo precioso sangue do Cordeiro Santo de Deus.